Empreendedorismo. Esse é o nome dado ao estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto. Tem origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar. O empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competência para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos. E nosso convidado de hoje, para nos auxiliar na melhor compreensão dessa palavra gigantesca, empreendedorismo, é o professor universitário na área de desenvolvimento de produtos e serviços, o empresário Décio Pessoa. Décio, é um prazer recebê-lo aqui. Desde já, meu muito obrigada. Prazer todo meu. Vamos falar um pouco dessas questões, né, que envolvem várias pessoas. Falar sobre empreender, criar, é bem interessante. E para começar, eu gostaria que você diferenciasse para mim o que é um empreendedor e um empresário. Essa questão é muito importante, pois todo mundo acha que empresário e empreendedor é a mesma coisa. Na verdade, não é. O empresário é aquele que vê as oportunidades no mercado que alguém está executando e copia para executar na sua empresa. O empreendedor é aquele que cria essas oportunidades, enxerga o que o mercado necessita. Então, se o mercado necessita de uma empresa X de serviço, ele desenvolve esse serviço e implanta esse serviço na cidade. Ou um produto, ele desenvolve um produto que o mercado necessita. Então, essa é a grande diferença. Existem empresários empreendedores, aquele que enxerga oportunidades e consegue executar essas oportunidades. Porque uma característica diferencial é que o empreendedor, somente empreendedor, ele não consegue executar na prática o que ele pensou. Ele necessita de um empresário para dar suporte. Então, essa é a grande diferença entre os três termos. Então, os três termos seriam? Empresário, empreendedor e empresário, empreendedor. Certo. Então, nem sempre um empreendedor é empresário. Pelo que eu entendi, é isso. Isso mesmo. Nem sempre um empresário é empreendedor. Perfeito. E o que precisa ter um empreendedor? Quais as características, assim, o que define de fato um empreendedor, Décio? A primeira característica marcante do empreendedor é a criatividade. Ele tem que ser criativo para poder observar o que tem em volta dele e entender essa necessidade. Na universidade, a gente trabalha uma matéria que chama desenvolvimento de produto, e os alunos são obrigados a desenvolver um produto novo ou um serviço que não tenha nada no mercado, ou melhorar um que já tenha. Então, eles passam 6 meses procurando uma ideia para poder ser trabalhada. E ideias aparecem o tempo todo. E boas ideias. Tem alunos que têm boas ideias que podem ser patenteadas, porque as ideias não têm nada parecido no mercado. Então, essa é a grande característica e virtude do empreendedor. Ele vai começar a buscar no mercado essas oportunidades para poder fazer. Então, é muito importante que ele esteja atento e tenha paciência para poder testar. Porque você pensa num produto, na primeira vez que você faz, ele não vai dar certo. Você precisa ter uma paciência para poder ir executando aquele produto ou serviço até que ele vá melhorando. Então, quando a gente fala, desenvolvi um produto e vou fazer um protótipo, é um teste. Eu preciso fazer esse teste para ver se esse produto vai realmente ficar da forma que eu pensei, se vai exercer a função que eu pensei, se vão ter as características que eu pensei na hora de conceber esse produto. Então é muito importante essa paciência do empreendedor e essa criatividade para ele desenvolver e criar esses novos produtos e serviços. Correto. Criatividade é um fator essencial em diversas áreas, né, do mercado hoje. Assim. Acho que o principal, no meu ponto de vista. Eu faço vários estudos decorrente dessa ideia e vou aperfeiçoando ela no mercado. Empreendedor, então, seria aquele que consegue concretizar isso, desenvolver um produto, uma ideia e colocar ela no mercado inserida? A partir do momento que ela foi para o mercado, foi patenteada, esse seria classificado como o empreendedor? Esse poderia ser um empresário empreendedor, porque o empreendedor ele pode ter ideia, mas talvez não consiga lançar esse produto no mercado. Ele precise de uma equipe, de uma empresa, ou então de um empresário por trás dele para ele conseguir desenvolver. Então, existem muitas pessoas hoje que são só empreendedores. Então, eles pensam muito bem, eles enxergam muito bem o mercado, mas não conseguem executar aquilo na prática. E a característica interessante que você falou a respeito da criatividade, muitas pessoas achavam antigamente que a criatividade, a pessoa nascia criativa.
Então eu nasci um artista, eu nasci um pintor, eu nasci um músico. E hoje já se percebe e já se sabe que isso é uma habilidade que se desenvolve através do tempo. Então se você tem um filho, uma filha, e você incentiva a criatividade nele através das artes, músicas ou pintura, essa pessoa vai se tornar criativa, ela é mais propensa a ser empreendedora no futuro. Então é uma característica importante que os pais podem incentivar nos seus filhos, a educação através da criatividade. Então ela pode ser trabalhada, né? Ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Com certeza, criatividade. ela pode ser. Todos nós temos as mesmas características, mudamos pouca coisa um empresário do outro. Então essas habilidades são desenvolvidas através da vida. Então precisamos incentivar já a criatividade desde a infância, para que surjam novos empreendedores e empresários. Que aí você vai ter uma pessoa criativa que pode ser empreendedora e educada nas bases de gestão, ela pode ser um empresário e de sucesso. Então você vai criando empresários, empreendedores à medida do tempo. Então é o incentivo mesmo, né, desde criança, que vai proporcionar essa condição. Com certeza. Perfeito. Lá na universidade, você dá aula nessa área, os alunos eles têm práticas relacionadas a isso, Décio? Que tipo de incentivo, que tipo de disciplina é aplicada lá para poder desenvolver essas áreas, esses mecanismos? Isso é interessante, isso é muito interessante. Depende muito da universidade. Então, você tem universidades que têm práticas anteriores a essa disciplina e tem universidades que você tem práticas posteriores a essa disciplina. Então, quando você tem as anteriores, eles já chegam na disciplina com uma característica de entender melhor o que está no mercado, de visualizar e vislumbrar melhor o que pode ser feito. Quando é posterior, nessa disciplina eles vão aprender a desenvolver o produto, mas não vão conseguir enxergar todas as nuances do mercado, todas aquelas características que são necessárias para o produto dentro do mercado. Então eles conseguem entender e visualizar. Então, fazer o produto na prática nem sempre é realizado nessa disciplina, porque necessita muito dos conhecimentos. Então, se é um produto na área de eletrônica, talvez eles não tenham conhecimento ainda para fazer na prática. Eles fazem um protótipo que não vai funcionar 100%. Mas eles podem executar, eles podem procurar no mercado pessoas que vão os ajudar. Eu já vi produtos lá nessa disciplina que a pessoa pelo celular ligava e desligava as luzes da casa. Ou aumentava o som da sua casa. São tecnologias hoje que estão até disponíveis, né? A gente vê um pouco distante da gente, mas consegue fazer. E não é tão complexo de se fazer. Precisa de um conhecimento para ser feito. Então é bem interessante. Existem produtos muito simples que são feitos também. Um adaptador para uma mesa, para se colocar caneta, para uma pessoa que está fazendo escola. Pois você precisa de uma mesa para colocar um notebook, alguma coisa, você consegue com um adaptador colocar. Existem produtos auto-rodo, um rodo automático, que vai medir, que mede água e sabão para você misturar da forma certa dentro do próprio rodo. Então existem N ideias interessantes para poder se trabalhar. Então esses alunos conseguem visualizar isso no mercado e conseguem produzir pelo menos um protótipo para ser feito. Então, pelo jeito, o que não falta lá é criatividade, né? Com certeza. Décio, em relação a essa questão empresário-empreendedor, o empresário, eu percebo que ele fica muito no campo do administrativo, né? De gerir, de implementar condições daquela empresa funcionar adequadamente. Perfeito. Não é isso? Eu percebo isso, voltando um pouquinho, no Steve Jobs, que é um nome muito conhecido, né? já falecido, mas um nome muito conhecido no meio da informática, e o Bill Gates. Seria isso o Steve Jobs, um empreendedor nato, mas um empresário não tão de sucesso assim. Uhum. E já o Bill Gates, não tão empreendedor, mas um empresário exemplar. Exemplar de sucesso. Seria isso? Sim, o Bill Gates ele viu que o mercado iria necessitar de computadores portáteis, ou computadores pequenos, microcomputadores, né, o termo que se usa. Então ele conseguiu desenvolver com a equipe dele os computadores e o sistema por trás daqueles computadores. Então ele tem uma equipe ainda que tem um know-how para desenvolver aqueles produtos e serviços. Já o Steve Jobs, ele conseguia ver no mercado, e é uma característica muito importante, ele falava que ele criaria as necessidades nos consumidores.
você usava um celular, mas quando foi lançado o celular da Apple, o iPhone, você precisou do celular diferenciado. O primeiro grande smartphone do mercado foi o iPhone. Então ele conseguiu criar a necessidade no consumidor de se trabalhar. Existia um aparelho de som para escutar música portátil antes do iPod? Existia. Mas depois do iPod, a mudança de tecnologia, a mudança na necessidade do consumidor foi tremenda. Então quem utiliza aparelhos dessa marca, gosta, ele acaba crescendo cada vez mais. Isso é bem interessante e característico diferenciando os dois grandes empresários e empreendedores. Então, são dois nomes que dá para notar perfeitamente a diferença entre essas duas áreas, né? Com certeza. Não, perfeito. Agora, o empresário, ele pode ser também estimulado, trabalhado como um empreendedor? Com certeza. Como a gente falou anteriormente? Com certeza. O empresário, ele precisa ficar atento. Foi bem dito antes que o empresário ele fica muito por trás dos bastidores, gerenciando. E isso acontece sempre no mercado. E indicam a ser assim, eu já acho o contrário. O empresário ele tem que buscar o que ele é bom. Se ele é bom em vendas, ele tem que desenvolver a equipe dele de vendas e ter um suporte por trás dele para poder gerenciar a empresa. Se eu sou bom em gestão administrativa, eu vou ficar na gestão administrativa. Mas se eu sou bom em criar, eu tenho que criar. Tenho que trabalhar essa minha criatividade e desenvolver, seja na área de produto, seja na área do marketing, qualquer área que for, para eu beneficiar com esse meu conhecimento, esse meu contato com o mercado, as minhas habilidades. Então isso é de grande importância. E o empresário ele pode sim ser incentivado a ser empreendedor, só que ele basta começar. Então ele vai começar a ter essas ideias e tentar implementá-las. Não é fácil, não é simples e não é rápido, mas ele pode ser feito. Com o tempo ele vai melhorando e desenvolvendo essas habilidades dentro da gestão dele, conhecimento dele. Hoje também, mesmo que, suponhamos que você é um empreendedor nato, mas não um empresário. Existem várias empresas que proporcionam essa condição e fazem esse trabalho administrativo, pensa essa questão que o empresário, o seu lado empresário deveria pensar para você. O que facilita muito, né, Décio? Não, com certeza. Esse trabalho de ser consultor, de auxiliar a empresa na sua gestão, é muito importante. E ele pode ser feito tanto antes, quando você tem a ideia, eu tenho uma ideia de um produto, quero montar. Então eu posso procurar essas empresas que vão me suportar para poder criar melhor o meu produto. E assim a minha empresa surgir sadia. Existem as empresas que já existem, criativas, que necessitam desse acompanhamento posteriormente, porque como foi criado e a pessoa não tinha uma habilidade, ou mesmo com conhecimento, não tem tempo de fazer, porque a grande dificuldade hoje não é conhecer e saber o que fazer, é ter tempo para realizar. Então você acaba envolvido tanto no processo da sua empresa que você não tem tempo de geri-la. Então é muito importante esses profissionais que vão te acompanhar e te mostrar os caminhos a serem seguidos. Aí fica muito mais fácil visualizar o sucesso do seu negócio, né? Com certeza. Passando por esse ponto de planejamento. Décio, vamos para um breve intervalo comercial, só um minutinho? E vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já com Décio Pessoa, falando sobre empreendedorismo. Não saia daí, é só um minutinho.